Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Ainda um pouco rouco da narração, né? Da narração do jogo do Bahia 2, Ferroviário 2. Jogo com gosto amargo, né? Um sentimento de derrota, apesar do empate. O Bahia tem que vencer o Fortaleza agora, para não se complicar na Copa do Nordeste. O Bahia tem 2 jogos, 1 ponto só. Não se esperava que o Bahia tivesse esse início difícil na Copa do Nordeste, embora esteja fazendo uma boa competição no Campeonato Baiano. São 2 campeonatos diferentes, mas a Copa do Nordeste nós temos 2 jogos, ainda dá tempo. O grupo B, por exemplo, na qual o Bahia está muito ruim. Para a gente ter uma ideia, tem clube que tem 1 ponto só, igual o Bahia, está em 4º lugar. Dá tempo para que o esquadrão possa se recuperar na Copa do Nordeste. Mas, meu amigo de fé, minha amiga de fé, a questão é não o início ruim do Bahia na Copa do Nordeste, é a formação dessa equipe, na verdade. É esta equipe que hoje, por exemplo, não soube fazer gols diante de uma Ferroviária que deu muito espaço. O Bahia, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, perdeu muitas oportunidades. Um primeiro tempo que de fato não foi bem, sobretudo na criação, na articulação da jogada, na virada de jogo, bem defensivamente, não deixou o Ferroviário gostar do jogo, trocar tantos passes assim. Claro que o Ferroviário teve algumas tentativas, mas nitidamente tentava jogar no erro do Bahia no contra-ataque. O erro do Bahia foi fundamental para o empate de hoje, inclusive, né? A equipe do Ferroviário, ela não foi melhor do que o Bahia. Ela é uma equipe que jogou em cima dos nossos erros. O erro do Bahia provocou o empate. Então não é a qualidade do Ferroviário. O Ferroviário fez 3 gols no Ceará, 3-0 no Ceará, voltou a jogar de novo no Campeonato Cearense, empatou com o Vozão. Não. O que a gente viu na Arena Fonte Nova foi o Bahia poderia ter vencido, inclusive fazendo até 4, 5 gols. Mas não foi competente para isso. E futebol tem aquela velha frase. O Bahia hoje caiu na frase mais dita no futebol, que quem não faz, toma. Pronto. Biel, Ricardo Goulart, Everaldo, Kaique, muitos jogadores do Bahia tiveram a oportunidade de fazer os gols e não fizeram. Gols, inclusive, que a gente não está acostumado a ver o Bahia perder, beleza? Sobretudo o Ricardo Goulart, que tem um faro de gol inacreditável, está muito bem na temporada, jogou bem, mas hoje não foi a noite dele. Se o Ricardo Goulart tivesse numa noite boa, faria o seu gol com certeza, perdeu o gol inacreditável quando estava 2-1 Bahia, 3-1 fechava o caixão. O Biel muito displicente, né? Inclusive ele precisa jogar com mais seriedade, ele tem tudo para fazer uma boa temporada, mas precisa dar mais seriedade, né? Mais efetividade no seu jogo, chega de firula, equilibrar um pouco mais as ações do jogo também, não jogando por dentro toda hora, abre espaço pelas laterais. Da mesma forma o Kaique, o Biel está muito melhor do que o Kaique. O Kaique não faz uma boa estreia, já está na hora do Kaique estar no banco de reservas. Bota o jogador, talvez o Kennedy, deixa o Kaique. O Kaique, por exemplo, o Renato Paiva até defendeu na coletiva, que vai estar neste conteúdo, né? Que o Kaique tem muito tempo que não joga. Ótimo, tem muito tempo que não joga, mas não é por conta disso que a gente vai ficar assistindo, né? Dá minutagem, mas não dá titularidade ao jogador. Desde que ele conquiste aos poucos. Então ele precisa conquistar aos poucos. Futebol é meritocracia. A realidade é essa. Então por mais que a gente entenda que o jogador tem muito tempo sem jogar, passou um tempo na Europa, mas isso daí não é uma questão que a gente deva colocar o Kaique como titular. Para mim não fez um bom jogo e merece sim estar um pouquinho ali no banco de reservas assistindo o jogo até minutagem, pronto. Uma hora ele vai encaixar que é um bom jogador. Eu confio que o Kaique aí irá melhorar na temporada. Detalhe importante é que quando a gente diz que o Bahia tem 8 jogos somente e que isso justifica os erros do Bahia, as oscilações do Bahia também, nós não podemos nos ater somente ao tempo. A gente não pode esperar a maturidade desta equipe, se não corrigir os erros. Uma equipe que amadurece é uma equipe que você faz correções. Então, se a gente ficar acreditando que tem 8 jogos, daqui a pouco tem 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dobra, e ainda o Bahia não evolui, é porque nós estamos esperando o tempo amadurecer essa equipe sem fazer as correções necessárias.
As correções necessárias passam por 3 elementos. O primeiro, comissão técnica. Segundo, os próprios jogadores. Hoje o Biel perdeu gols de displicência, diferente do Ricardo Goulart. Ali foi displicência. Quis dar uma cavadinha, bate de chapa, botava no gol. Um outro detalhe. Everaldo perdeu um gol de cabeça inacreditável. Tempo de bola. É um centroavante que treina todos os dias. Não sou eu. Não é você, meu amigo, que tem baba só no final de semana. Então, e ele já está com ritmo de jogo. Já está com ritmo de jogo. Chamou a atenção a preocupação do Bahia com relação ao próprio Everaldo, né? Não é comum em um jogo de 1-1, um pênalti, você dar a bola para quem não é o seu batedor principal. Mas eu achei interessante e elogiável dar a bola para o Everaldo, que bateu bem o pênalti. Bateu muito bem. Goleiro no canto, bola no outro, correu para o abraço. Estava de fato precisando, eu até falei aqui, ó, dar o pênalti para o Everaldo. E o grupo entendeu que ele precisava, embora não seja tão comum assim no jogo de 1-1 você colocar o batedor de pênalti, que não é o seu principal. Lembrando que Mugni estava lá, perdeu o pênalti esse ano, claro, mas fez o gol de falta, estava confiante. Estava 1-1, gol de falta do Mugni, estava confiante. Ele é o batedor principal e logo depois o Ricardo Goulart, ou o Ricardo Goulart primeiro e Mugni segundo. Os dois estavam no campo. Mas aí o Daniel pegou a bola. Daniel é o capitão, embora a faixa estivesse no braço do Everaldo. Mas o Daniel mostrou que ele é o capitão. Pegou a bola e foi para a marca do pênalti. Pegou a bola e deu para o Everaldo bater. Então, fez corretamente. Mas mostra muito a preocupação do Bahia com relação ao Everaldo, que não estava fazendo gols. Fez o gol de pênalti, bateu muito bem, só que perdeu gols. E não foi um somente não. O que mais chamou a atenção foi de cabeça, mas teve outras oportunidades. O ponto positivo dele é que, se a gente pegar os últimos jogos, que eu sempre critiquei da questão do posicionamento, nesse jogo ele estava bem posicionado. E ele se entendeu muito bem com o Ricardo Goulart, jogando ali os dois juntos, se entenderam muito bem. Gostei dessa parte aí. Mas perderam gols. O Everaldo, Ricardo Goulart, Biel, sobretudo esses três perderam muitos gols nesse jogo contra a equipe do Ferroviário. Outro detalhe, além da comissão técnica e jogadores, é justamente o parceiro do Bahia, Grupo City. Tem que contratar. Tem que contratar. Nós precisamos qualificar esse elenco. O Renato Paiva não vai conseguir amadurecer essa equipe se não houver novos elementos neste elenco. Caule Oliveira está aí. Vamos ver o meio de campo. O Bahia sentiu a falta do Daniel. O Bahia sentiu a falta do Rezende também. O Mugni entrou muito bem também no segundo tempo. Então são jogadores oriundos de 2022 que ainda são necessários nessa equipe. E que fizeram bons jogos. O Rezende muito bem na temporada. O Daniel, inegavelmente, o Bahia sentiu falta dele no primeiro tempo. E o Mugni entrou muito bem. O Acevedo um pouco mais recuado e o Mugni correndo de um lado para o outro, como a gente já conhece. O Mugni voltou a jogar bem, inclusive. Então, meus amigos, Grupo City, comissão técnica e jogadores. 3 elementos que precisam fazer as suas correções. Senão, nós não teremos uma boa temporada. Vai passar jogo após jogo e o discurso vai acabar. O discurso que protege vai acabar, que é justamente a menor quantidade de jogos. Mas depois acaba. Então, se torna urgente a reformulação do elenco do Bahia, não reformulação, mas a contratação de novos jogadores e também os erros, as correções da comissão técnica e também da questão dos jogadores. Comissão técnica, por exemplo, precisa corrigir essa zaga que toma gols a todo instante. E hoje tomou um gol bobo. 3 jogadores na bola, deixou o Pulga fazer o gol. No final da partida, inclusive. E o Bahia, pouquíssimas vezes o Bahia não tomou gols. Precisa corrigir essa zaga, que sai muito bem com a bola, que tem uma postura boa na bola aérea, mas que toma gols. E isso daí é um debate até um pouquinho longo para a gente debater um pouco mais, mas é necessário corrigir. Outra correção da comissão técnica, o exagero dos flancos jogarem por dentro. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. A marcação ali está muito previsível. O Biel e o Kaique cortam por dentro. E aí, meu amigão, os laterais abrem e não recebem a bola. Então, está faltando este diálogo, está faltando esse meio de campo também trabalhar um pouco mais essa bola, equilibrar mais o jogo.
Porque os nossos pontas jogam por dentro o tempo todo. Eles não equilibram o jogo. E para mim isso aí é muito ruim. E outra, quando os pontas jogam por dentro excessivamente, os laterais jogam abertos, que é natural, e não recebem a bola. Então o Bahia tem que justamente equilibrar esse jogo. E aí a comissão técnica, equilíbrio é importante. Acho importantíssimo ver o Biel jogando por dentro, o Kaique jogando por dentro. Agora, desde que o Bahia equilibre as ações. Porque muitas vezes você jogando por dentro com seus pontas, você atrai a marcação para dentro, deixa os flancos abertos. O Bahia fez jogadas interessantes. As poucas jogadas que aconteceram, o Bahia conseguiu sim se safar muito bem. Uma vez com o Chaves, que o Ricardo Goulart perdeu o gol, outra vez com o próprio Rian, o Cicinho jogou bem. Então, precisamos jogar mais pelos flancos, que é um feijão com arroz que a gente largou e a gente precisa voltar a comer esse feijãozinho com arroz, que é justamente passar do lateral, bola nele, cruzamento na área, Ricardo Goulart e Everaldo. Tem que acontecer isso. Não também excessivamente, mas tem que acontecer. O que eu falo é muito na questão do equilíbrio que o Bahia precisa ter para corrigir esses erros. Meio de campo do Bahia. Muitas vezes a gente fala que o meio de campo tem que ser criativo e a gente pensa no gol. Verdade. O gol é a situação mais importante do futebol. Mas o meio de campo tem que girar o jogo, acelerar, desacelerar. A defesa do Bahia tem a bola e fica tocando. Raul Gustavo, Canu, Raul Gustavo, Canu, Canu, Raul Gustavo. Falta o meio de campo para entrar. E a diferença ficou tão nítida no segundo tempo, quando o Bahia colocou o Mugni para buscar essa bola, que a saída ficou muito mais rápida. Então, por mais que os zagueiros do Bahia tenham um bom passe, tenham a sair com a bola, é o meio de campo que tem que ir lá buscar. O Bahia no primeiro tempo colocou os dois zagueiros para ficar trocando passes. Muito ruim a saída de bola do Bahia. Quando o Bahia colocou o Mugni pegando a bola, o Acevedo e o Mugni recebendo, fazendo um losango, melhorou a saída de bola do Bahia e ficou mais rápido a saída de bola. O zagueiro, ele não consegue armar a equipe. Então nós precisamos que o meio encoste para ajudar até a própria saída de bola dos dois zagueiros. É necessário corrigir isso com urgência. E isso é meio de campo. Então é o meio de campo que dá assistência, é o meio de campo que sai com a bola, é o meio de campo que gira o jogo, lado esquerdo, lado direito, faz as inversões, é o meio de campo que acelera, é o meio de campo que desacelera. O meio de campo tem uma função gigantesca nessa história. Dá o combate, ataca, faz o gol, chuta de média e longa distância, abre espaço para o lateral, tanto direito quanto esquerdo, faz o jogo de penetração. Então é uma função importantíssima que o Bahia precisa de jogadores ali. E no primeiro tempo, nitidamente, faltou o meio de campo, justamente pela escalação do Paiva. A escalação do Paiva. Não vamos somente elogiar, não, mas na minha opinião, eu não deixava o Daniel de fora dessa equipe. A gente falou no pré-jogo, até amigos nossos, nosso querido Davi Santos, muita gente. Agora, eu paguei para ver, porque eu queria observar o jogo sem o Daniel. Para mim, como observador do futebol, foi importantíssimo não tê-lo ali, para eu poder observar, porque na realidade eu já vinha defendendo a questão do Daniel, que é um jogador que tem muito tempo de Bahia. É evidente que o Bahia tem que contratar mais algum jogador para disputar com ele lá. Muitos técnicos já passaram pelo Bahia, o Daniel é titular do Bahia, bom falar sobre isso, né? Mas agora, com o investimento alto do Bahia, já era para ter contratado um jogador para disputar a posição com o Daniel. Acho que o jogador bom coloca Daniel sim no banco de opções. Mas neste elenco atual aí, meu amigão, não dá não. Mas foi bom ele não ter participado do primeiro tempo para que muitos torcedores pudessem observar o Daniel no banco de reservas. O Daniel sem o Daniel no primeiro e com o Daniel no segundo. Beleza? Foi muito importante para todo mundo observar, inclusive para mim também. Porque até então o Daniel só não tinha jogado contra o Sampaio Corrêa. E agora ele entrou no segundo tempo, como entrou no Sampaio Corrêa também, mas estava mais difícil, o jogo, o gramado é mais pesado, mas nesse não, ali na Fonte Nova. Então deu para entrar e perceber que o Bahia funciona melhor com o Daniel até a chegada de outro jogador melhor. Mugni também entrou muito bem e melhorou demais o meio de campo do Bahia. Melhorando o meio de campo do Bahia, o Bahia encontrou o elemento fundamental para vencer o Ferroviário, embora tenha tomado um gol de contra-ataque.
Um gol que a zaga do Bahia joga na linha alta e o Ferroviário já estava testando essa linha do Bahia até encaixar. Falei isso na narração, ó. Terceira oportunidade do Ferroviário, 2 no segundo tempo, a primeira agora. Eles vão encaixar. E aconteceu isso, encaixou. Conseguiu fazer o gol. Mas o Bahia vinha jogando bem. E aí conseguiu a virada. Mas num vacilo, deixou empatar. Mas esse vacilo, ele não foi o crucial. Ele foi determinante para o empate. Mas o crucial foi o tamanho, a quantidade de gols perdidos na Arena Fonte Nova. Ponto. Que ele fizesse, o Ferroviário fizesse o segundo gol, ótimo, fez o segundo gol. A gente iria fazer uma análise da defesa do Bahia. Mas o Bahia poderia estar de 4-2, um 3-2, fazendo 3-1, 5-2. Porque a quantidade de gols que o Bahia perdeu dá sim para a gente dar um placar elástico para este jogo contra a equipe do Ferroviário. Ricardo Goulart, na minha opinião, fez, embora tenha perdido gols, fez o melhor jogo da temporada dele, mas ele, sinceramente, não foi a noite dele. Normal, natural, isso acontece. O Ricardo Goulart, por exemplo, em alguns jogos estava sumido, desaparecido, presença de área, fez lá o gol dele. Entrou contra o Barcelona de Ilhéus, primeira bola, gol dele. Hoje ele jogou 90 minutos, muita participação, criatividade dele, né? Ele como centroavante, conseguindo desvencilhar-se dos zagueiros, mas a bola não entrou. Paciência. Mas teve oportunidades. Mas, na minha opinião, o Biel perdeu um gol que faltou, sim, a seriedade para meter a bola na rede. Não precisa ser gol bonito, não. Faz só gol. Tava 2-1, 2-1 é um placar muito chato. Mata o jogo logo, faz 3-1. Mas isso serve para que ele ganhe experiência. Ele não é um jogador ruim, não. Eu gosto do Biel. Ele precisa amadurecer, conversar com ele para que ele entenda que, meu amigão, jogo coletivo é importante, seriedade é muito importante. Então, nada de fazer tanta gracinha assim. Joga na rede, joga com objetividade, seria Bahia 3-1. Mesmo que os Ferroviários fizessem o gol, a gente sairia com um triunfo com certeza absoluta, tá bom? Positivo no jogo, o Cicinho, né? O Cicinho jogou bem. Tomara que o Cicinho agora, da agora em diante, faça bons jogos, o lateral direito do Bahia, né? Nós tivemos a grande oportunidade de ver o Everaldo estrear, na realidade, né? E tomara que da agora em diante ele consiga fazer mais gols, vai ajudar a gente demais, né? O Ricardo Goulart foi bem também, na minha opinião. O Daniel entrou bem, o Mugni entrou bem, o Chaves também deu uma assistência importante. O Ricardo Goulart não fez o gol, entrou bem o Chaves também. Um detalhe importante, o Renato Paiva não trocou os flancos por um flanco, aquele famoso 6 por meia dúzia, né? Ele tirou o Kaique e colocou o Daniel, deixou o Biel, os dois flancos dele. O Biel ficou no jogo, tirou o Kaique e colocou o Daniel e trocou os seus laterais. Ele trocou o Cicinho e trocou também o lateral Rian, que também fez uma boa partida. Então, meus amigos, o Bahia não pode achar que porque está com 8 jogos, tem a resposta dos jogos ruins. Não pode. Ou corrige agora, ou vai fazer 16 jogos, vai fazer 30 jogos, vai fazer 40 jogos e vai ficar naquela mesma história. E aí, qual será a desculpa? Não tenho tempo para treinar. Já tô vendo, né? Então, tomara que o Renato Paiva consiga corrigir os erros e que o Grupo City contrate jogadores de qualidade. Nós precisamos de uma equipe mais fortalecida para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós precisamos de uma equipe fortalecida, volto a repetir, para jogar a Série A. Este elenco que está aí, ele não vai conseguir fazer uma boa campanha. Ele precisa ser fortalecido. Realidade é essa. Fortalecer esta equipe, porque senão nós vamos ficar aí patinando na Série A. O parâmetro da Copa do Nordeste e do Baiano não é o suficiente, mas já dá respostas para que a gente possa entender que precisa de contratações. O Bahia precisa de mais contratações. Isso daí é inevitável. O Bahia tem uma boa comissão técnica que com certeza vai corrigir. Inclusive o Paiva estava tranquilão, não foi? Estava mais tranquilo. Esperava o Paiva um pouco mais nervoso pela quantidade de gols que o Bahia perdeu, mas não. Está tranquilo, teve uma reação muito boa com relação ao empate do Bahia e ele vai fazer essas correções aí para que a gente possa ver um Bahia melhor. Cadu Santoro
Contratações, viu, pai? Contratação, meio de campo, centroavante, jogadores de beirada. O Bahia precisa construir muito isso. Zagueiros, o Bahia precisa de zagueiros. Eu, sinceramente, ainda não estou confiante no David Duarte, né? Não tenho tanta confiança assim no David Duarte. Acho que ele errou a passada e aí no passe do jogador ele tentou dar uma esticada na perna assim, jogando a perna para trás, a bola bateu e voltou para o jogador Pulga fazer o gol aí, né? O Eric Pulga fazer o gol de empate, pegou muito bem na bola, um jogador que vale a pena observar, tem 22 anos, né? Jogador que tem o faro do gol, é um ponta serelepe, como eu gosto de falar, né? Um ponta que gosta do drible, mas também gosta do gol. Então, tem que estar observando esses jogadores também, né? O scout do Grupo City é grande, pode ser que o Eric esteja aí também, né? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, é o seguinte, ó, nesse nosso vídeo, nesse nosso conteúdo, ainda tem a minha fala, que vai sair agora do pós-jogo, né? Claro que é uma fala já assim de cabeça quente, muito pós-empate, né? E logo depois dessa fala minha do pós-jogo, tem também a entrevista do Renato Paiva. Então, peço para você estar acompanhando, ó, deixa seu like, joga duro e arrebenta aí, papá. Deixa o seu like, tô contando contigo, beleza? Tô contando contigo nesse like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos. Lembrando que o Esquadrão de Aço joga Campeonato Baiano agora, né? Bahia de Feira, o próximo jogo do Bahia na Arena Fonte Nova, para que a gente possa justamente ter um Campeonato Baiano mais tranquilo também. Bahia vencendo o Bahia de Feira, vai estar tranquilão, focar muito agora na Copa do Nordeste, porque é um jogo contra o Fortaleza, que é um time de Série A, que é um time que já está amadurecidos, muitos jogadores das temporadas passadas estão lá, comissão técnica também. O jogo é na Arena Fonte Nova, então nós precisamos justamente poder melhorar essa equipe para o jogo contra o Fortaleza. Detalhe importante, se o Bahia perde uma tonelada de gols contra o Fortaleza seria mais implacável, porque tem jogadores de qualidade, então a gente não pode vacilar com estas equipes, beleza? Que o Bahia melhore e que consiga dar alegrias ao seu torcedor. Mais de 24 mil pessoas estiveram na Arena Fonte Nova prestigiando e o som da Arena Fonte Nova foi muito criticado, hein? Torcida do Bahia critica muito esse som da Arena Fonte Nova, uma altura terrível. Muitas pessoas nas redes sociais ali reclamando demais com relação a isso. Tomara que a Arena Fonte Nova corrija. Essa crítica não é nova, inclusive, né? Não é nova. Precisa fazer essa correção aí, a Arena Fonte Nova, para dar mais conforto ao torcedor que fica impaciente com esse barulho do som da Arena Fonte Nova, beleza? Bahia, Esquadrão de Aço, ó, tem 8 jogos, mas não fica preso a 8 jogos não, viu? Fica preso não. Tem que mostrar evolução. E a gente não está vendo evolução nessa equipe. O que nós estamos vendo é oscilação. E esta oscilação para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá mais para baixo. Verdade seja dita, né? Tá mais para baixo, a verdade seja dita. Então ela precisa evoluir através das correções de erros e fazendo contratações. E um detalhe importante, vai chegar um momento, e esse momento não está longe de parar de colocar os erros do Bahia na questão de falta tempo ainda para amadurecer essa equipe. Ah, porque tem poucos jogos, porque tem pouco tempo. Nós não podemos nos ater tanto a isso. Entender, tem poucos jogos, entendo, mas a nossa análise é no tempo presente. Eu não tenho bola de cristal. Porque ao mesmo tempo que essa equipe pode vingar, ela também não. Ela pode também precisar de tudo que nós falamos aqui. Correção de erros, contratações de atletas. Então, 8 jogos, mas eu sinceramente não quero chegar no 16º jogo e ouvir que o Bahia é uma equipe que se reformulou e que precisa de tempo. Não é isso. Nós precisamos corrigir os nossos erros e mostrar evolução. Importante, mostrar evolução. O Bahia, num jogo erra assim, no outro jogo erra cá. Erra assim, erra cá. Tem virtudes? Tem. Mas não está sendo suficiente para empolgar. A verdade é essa. Então, são 8 jogos. Se ela vai evoluir ou não, nós temos que aguardar. Do jeito que está, ela vai evoluir? Não. Não vai. Mas se corrigir os erros, vai. E se trazer novos jogadores de qualidade, aí melhor ainda. Beleza? Então, forte abraço a todos vocês. Coletiva Renato Paiva
e também a minha análise, mais um pouquinho da minha análise com relação ao jogo do Esquadrão de Aço. Tá na tela aí para você, meu amigão, mais um pouquinho do que eu falei no pós-jogo do Esquadrão de Aço 2, Bahia 2, Ferroviário do Eric Pulga 2 também. Forte abraço a todos vocês. Valeu. Bahia perde nos detalhes que nós falamos durante toda a partida, né? Nesses pequenos detalhes que fazem a diferença no fim. Os detalhes são coisas pequenas que acontecem dentro do jogo que você, se você colocar no copo, vai dar um copo cheio se você colocar a cada 90 minutos. O Bahia, hoje, mesmo fazendo o primeiro tempo, de uma boa marcação, mas sem ideias, e quando você não tem ideias no meio de campo, o ataque não vai funcionar, você fica muito à mercê de jogadas individuais, de um drible, né, de uma arrancada. O Bahia, que lembrou, e o meu querido pastor sinalizou isso, o Bahia que lembrava o Bahia do Guto, o Bahia do Anderson, o Bahia e tantos outros técnicos ruins que passaram por nós aqui, de um time de meio de campo sem ideias e forçando os seus zagueiros a darem seus chutões, buscando os seus flancos aí, que geralmente eram os laterais. Então era um jogo ruim. Mas o Ferroviário deixava o Bahia jogar. O Ferroviário não se fechou para o Bahia. Então a gente percebeu no primeiro tempo, pastor, que o Bahia faltou um meio de campo de fato para poder fazer as articulações, as viradas, os passes, a saída de bola mais rápida, porque quando você demorava muito para sair de bola, o Bahia trocou no primeiro tempo muitos passes no campo de defesa, a marcação do Ferroviário tinha tempo para encaixar. Então o Bahia precisava de agilidade, criatividade e distribuição de jogo. O meio de campo no primeiro tempo foi a grande tônica. O Diego Rosa não estava bem, errou muitos passes. O Acevedo, que joga muito bem, eu gosto do Acevedo, mas ele, como um responsável pelo meio de campo ali do Bahia, não estava dando certo. E o Bahia, mesmo assim, no primeiro tempo, perdeu muitas oportunidades. 2 bolas na trave, Ricardo Goulart perdendo gol, Everaldo perdendo gol, Biel perdendo gol. O primeiro tempo, porque a gente pode falar, o Bahia jogou bem ou mal? Porque fica meio complicado a gente dizer que o Bahia jogou mal no primeiro tempo, sendo que o Bahia perdeu uma infinidade de gols. Então foi um setor do Bahia que não esteve bem, o meio de campo. No segundo tempo, o Bahia é outro time. O Bahia é outro time. Melhora, a marcação já estava bem, mas começa a melhorar no setor de meio de campo. Entrou o Mugni, entrou o Daniel, o Bahia foi outro. O Bahia foi outro. Mas é o Bahia que ainda insiste em alguns erros. Jogar exageradamente por dentro. Nós temos 2 laterais abertos pelos flancos que passam muitas vezes livres e eles não recebem a bola. Então há uma jogada por dentro excessiva. Mas esse Bahia, que estava melhor, jogando bem no segundo tempo, empata o jogo, vira o jogo, e esse meio desse momento, meu querido pastor, o Bahia perdeu muitos gols. Hoje não foi a noite do Ricardo Goulart, infelizmente. E acontece, isso acontece. Mas o Ricardo Goulart teve oportunidades que ele, como um centroavante, criou mesmo, né? Aquela bola rasteira, ele foi embaixo, assim, ali é faro do centroavante. Mas, ao mesmo tempo, ele também perdeu um gol que o centroavante não perde. Não foi a noite do Goulart hoje. Mas na minha opinião, ele esteve bem. Várias coisas passaram por ele sempre muito bem posicionado. O Everaldo desencantou, e aí o grupo do Bahia, foi um grupo que, de fato, estava preocupada com a situação do Everaldo, tanto é que o jogo 1-1, você não dá a bola para o cara que não é o seu batedor principal, não é verdade? Jogo 1-1, você não dá a bola. Mas a preocupação do Bahia era tão grande com o Everaldo também, que deu a bola para o Everaldo bater o pênalti. Ele bateu muito bem. E depois do pênalti, o Bahia pressionou cada vez mais, perdeu 2 oportunidades. A oportunidade que o Biel perdeu, ele quis fazer igual o que ele fez no Barcelona, de Ilhéus, né? Mas ali ele estava muito distante do gol. Bate de chapa no canto, era gol. Batia de chapa, era gol, 3-1. Então o 3-1 do Bahia estava muito mais próximo do que o empate do Ferroviário. Mas futebol já era. Ferroviário, na pouquíssimas oportunidades que ele teve no segundo tempo, conseguiu com o Eric Pulga
que é um jogador interessante. Eu acho que ele é novo, não sei a idade dele, mas eu estava vendo a entrevista dele aqui, pastor. Ele é novinho. O Eric Pulga, novinho. Faro de gol, ele não tinha feito um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo ele foi determinante e se transformou no nome do jogo. O garoto, se for garoto, né, não sei, mas o rosto dele, o semblante dele é de um garoto. O Eric Pulga. A frase é: quem não faz, toma. O Ferroviário era para sair daqui com os 4 gols na sacola, mas só tomou 2 e fez 2. Tem 22 anos ainda. Quanto? 22. 22, novinho. E aí, meu amigão, o Bahia sai com o gosto amargo da derrota na boca, porque teve a oportunidade de vencer e não conseguiu. Meu querido Robson ali, era para ser uns 5 ou 6, era mesmo. Tem razão, 5 ou 6. 2 que o Bahia fez e a tonelada que o Bahia perdeu. Então, eu acho que a entrevista coletiva do Renato Paiva hoje vai estar muito focada nas finalizações. O detalhe faz a diferença. É um passe que você deveria ter dado e não deu. Era uma jogada para abrir no canto esquerdo ou no canto direito e não foi. Não é só o gol, não. O gol é aquele momento que a gente escancara, né? Que está muito perceptível. Mas tem as miudezas, um passe para a lateral em profundidade que não foi dado, a insistência de jogar por dentro. O Bahia hoje perdeu para si mesmo. O Ferroviário é uma equipe interessante, mas ela não era para segurar esse Bahia mesmo que está aí. Esse Bahia mesmo que está aí. Então, faltou ao Esquadrão de Aço o gol. Jogou bem no segundo tempo, completo, defesa, meio de campo e ataque, jogou bem. Segundo tempo, o Bahia jogou bem na defesa, o Ferroviário construiu muito pouco, mas faltou o meio de campo criador e o meio de campo que faz o time jogar. O Paiva corrige no segundo tempo, as coisas acontecem, mas o Bahia é incapaz de matar o jogo, fechar o jogo, fazer 3-1, e aí acabava. Deixou acontecer, perdeu gols, infelizmente estamos agora com esse gosto amargo aí, o empate com sabor de derrota, meu querido pastor. O que falar, o que explicar de um jogo onde, mais uma vez, o volume criado não condiz com o volume efetivamente colocado dentro das metas. E aí, no finalzinho, você amarga um empate. Como compensar? Você já reclamou, você já falou, não tem tido tempo para trabalhar. E como compensar tudo isso e fazer essa bola entrar, acontecer o resultado positivo? Boa noite. Dar os parabéns aos meus jogadores. Fizeram, de facto, um jogo com momentos, não um jogo a 100%, em termos de continuidade, mas com momentos muito, muito, muito interessantes, com momentos muito do nosso jogo. E, como disse, a criar um volume de situações de finalização enormes. Hoje tivemos o último passe, hoje tivemos finalização, mas não tivemos, é curioso, de bola corrida, não tivemos um gol, tivemos 2 gols de bola parada. É de facto um problema que penaliza as equipas de futebol e de outras modalidades, porque tu jogas para marcar golos. E eu continuo a dizer, estaria muito mais preocupado se, por exemplo, fizéssemos 5 ou 6 jogos como o anterior, fizemos, contra o Barcelona de Ilhéus. Estou menos preocupado porque o empate e as 2 derrotas que tivemos não foram a jogar mal, foram a jogar bem, a criar, e depois voltámos àquela questão de que o adversário nos penaliza quase cada vez que chega à nossa baliza, ao nosso golo, e consegue finalizar, porque eles chegam algumas vezes e não conseguem finalizar pelo bom posicionamento defensivo. Ressalvo inclusive o segundo golo, a forma como, com um ressalto, com uma bola que bate na perna do nosso jogador e fica na cara do golo, no pé do nosso adversário. Portanto, são detalhes que de facto nos penalizam, mas são detalhes, não é um volume de jogo, não é um jogo mal conseguido, longe disso. São 90 minutos onde tivemos momentos muito brilhantes. O segundo golo vai ficar, porque eu já ouvi que nós sofremos um contra-ataque. No segundo golo nós estamos 7 contra 5. 7 jogadores a defender contra 5.
e portanto há uma não basculação da equipa ao corredor da bola, e depois quando se tenta fazer a dobra há dois jogadores que chocam, a bola bate na perna e isola-se com alguma sorte o jogador adversário. Mas não estávamos sequer desequilibrados, nós ganhámos uma bola no meio pela pressão, continuávamos a pressionar, vamos meter uma bola para isolar um jogador nosso, a bola é interceptada, vem para cá e estamos 7 contra 5. Estaria eu aqui muito mais chateado se estivéssemos desequilibrados, não estávamos. Penalizou-nos, continuar, não há outra, nós temos de trabalhar, fazer desenvolver os jogadores e ganhar confiança, que ganhem confiança no momento da finalização e continuar este volume ofensivo, que é aquilo que nós queremos, e o volume defensivo, porque defensivamente nós tivemos, em termos gerais, estivemos bem, porque só permitimos que o adversário finalizasse 2 ou 3 vezes, acho que 2. Portanto, continuarmos a trabalhar, é uma equipa jovem, é uma equipa que quer às vezes ir, a primeira parte é uma primeira parte em que vamos querer atacar muito pressa, parecia quase basquetebol, e nós acalmámos os jogadores ao intervalo porque queríamos explicar como foi na segunda parte, que o jogo tem que ter alguma paciência e que nós temos de circular a bola com algum critério, e nós estávamos a querer fazer tudo à pressa e isso também tirou-nos algum discernimento na primeira parte. Boa noite, professor. No jogo de lá de Feira de Santana, o senhor tinha falado a respeito de egocentrismo e que tinha, algumas coisas tinham te chateado bastante, você tinha conversado com o grupo e tal. Eu queria que você explicasse hoje a situação de um gol tomado e a mudança no atacante Kaique. O Kaique é um jogador que não joga com regularidade há um ano. É um jogador que todos conhecem, fez um percurso extraordinário no Fluminense e por isso foi vendido ao Manchester City. É um jogador que tem, na sua qualidade técnica, na sua criação, o seu ponto forte, arrisca, e os jogadores que arriscam às vezes perdem mais do que aqueles que não arriscam, isso é garantido. O Kaique tem lances em que desequilibra e que já nos deu vitórias, como foi o caso do jogo com o Vitória. Hoje esteve ligado ao lance, lá está, eles ficam marcados, ele estava a fazer um jogo até muito interessante, melhor na segunda parte até, a desequilibrar mais, a servir mais os colegas, e depois fica ligado a uma jogada de um miúdo de 20 anos, que tem que perceber que ele, em determinados momentos, a técnica dele e a criatividade dele tem que servir mais a equipe, porque é uma jogada em que ele atrai em condução 4 adversários, tem colegas para servir e vai-se enfiar numa zona que foi criada por ele, ou seja, foi entrar numa zona de aglomerado de jogadores adversários porque ele forçou com a condução e com a sua jogada, e ele tem que perceber, e nós estamos a trabalhar isso, ele tem que perceber, faz parte do crescimento dele, tem que perceber, porque quando ele perceber os momentos em que a sua qualidade técnica e a sua criatividade estiverem mais ao serviço do que é o jogo coletivo, o Kaique vai ser um super jogador. Por enquanto é um miúdo jovem, que digo, falta-lhe muito ritmo competitivo, está a começar a época relativamente bem, a fazer coisas boas e a fazer outras que não são tão boas, mas não vou de forma nenhuma crucificar um jogador que já me deu coisas boas noutros jogos, o que hoje até jogou bem, ficou ligado ao jogo. Eu senti que era o momento de meter o Daniel para ligar mais jogo, porque isto às vezes, estas iniciativas individuais também são fruto de cansaço. Esta decisão também é fruto do cansaço. Portanto, como ele tem jogado os jogos quase todos, decidimos meter ali o Daniel para jogar entre linhas, mais por dentro, para liberar o corredor lateral para o nosso lateral, e basicamente foi isso. Boa noite, Renato Paiva. Boa noite. Qual a situação de um ponto de equilíbrio do time? Ou seja, nas duas competições, a equipe, mesmo perdendo gols, fez 11 gols. Mas também nas duas competições já sofreu 7 gols. É verdade. As equipas que propõem mais, que são mais protagonistas, expõem-se a isto. Nós temos de bola corrida, até o jogo de hoje, 1 gol sofrido, aqui em casa. 1 gol sofrido. Depois temos golos de penalti, golos de canto, temos aquela bola do Marcos.
em dinâmicas ofensivas dos adversários, nós não temos golos sofridos. Tivemos essa aqui em casa e tivemos hoje duas, que são efetivamente duas situações de contra-ataque. Na primeira, de facto, desequilibramos e há dois jogadores que, em vez de fazerem contenção, vão querer ir à bola, são batidos e expõem-nos numa situação de inferioridade numérica. Mas isto acontece, e o segundo eu já expliquei, mas isto acontece nas equipas que querem jogar para ganhar. É impossível criar 12 situações de finalização sem que a gente se exponha a este tipo de situações contra equipas que não querem atacar tanto, que trabalham muito este momento defensivo, queima tempo e tal, está ali, e depois a partir daí o nosso erro é o trabalho deles, meritório, obviamente, é uma forma de ver o jogo e de ganhar muito, muito lícita, só temos que lhe dar os parabéns, mas de facto, eu em função disto, não posso pedir à minha equipa que deixe de propor, não posso pedir à minha equipa que ataque com 5 e fique com 5 atrás, senão parte o jogo fica enfadonho, não trazemos bons espetáculos. Eu acho que o adepto, outra vez, hoje, a torcida vai triste porque a equipa não ganhou, mas acho que a torcida percebe que a equipa fez o suficiente para ganhar o jogo de hoje e que não ganha por manifesta infelicidade ou falta de competência, porque eu não gosto de associar muita sorte a isto, falta de competência no momento de ter a bola dentro da baliza, em situações gritantes, é que são finalizações gritantes. Temos a bola no poste, uma bola na barra, situações em que podes fazer gol que o guarda-redes não faz, portanto, eu acho que a nossa torcida vai consciente que há um trabalho, como eu digo, que está a ser feito, que não se está a treinar tanto agora e, portanto, o trabalho demora um bocadinho mais, mas eu não posso criticar, é verdade, estamos a sofrer muitos golos para o meu gosto, mas numa equipa jovem que se está a montar aos poucos e que nós temos grande preponderância no jogo ofensivo, é normal que isto aconteça. Mas, como lhe digo, hoje sofremos 2 golos de bola corrida, com aquele terceiro, 3 golos de bola corrida. Portanto, a equipa defensivamente está sólida, está compacta. Também é verdade que estamos a sofrer de grande eficácia dos nossos adversários. É que essa é que é a verdade. Foi com o Sampaio Correia, depois foi a seguir, perdemos num penalti e hoje a mesma coisa. Portanto, tirando o jogo Barcelona de Ilhéus, que aí o adversário gerou golos suficientes para ganhar. Mas estamos nisto. Portanto, como eu digo, continuar a trabalhar e acreditar no processo. Mister, boa noite. Pensando um pouco mais na frente, você tem 2 jogos agora pelo Campeonato Baiano, com 2 equipes que estão brigando para não cair para a segunda divisão. O Bahia vai pegar na próxima rodada da Copa do Nordeste, para muitos, o melhor time da competição, que é o Fortaleza, o grande favorito para ganhar a competição. Você tem um jogo sábado com Doce Mel. Você pensa em fazer uma preparação diferente, deixar o elenco mais descansado, porque esse jogo é importante para o Bahia. O problema é que você tem um ponto em 6. Um insucesso contra o Fortaleza pode dificultar muito a classificação. Você pensa no jogo de sábado, dar uma descansada aí nos principais atletas para ir com força física máxima diante do Fortaleza? A tua pergunta, olá, boa noite, a tua pergunta é muito boa, mas eu ainda estou a 1000 com o jogo que acabou de acabar. Portanto, ainda não refleti sobre isso, ainda não refletimos sobre isso, ainda não falámos. Vamos tomar, obviamente, decisões. Temos que olhar para o calendário e analisá-lo, mas o calendário só faz sentido em função de cada resultado que tu vais tendo. Acabámos agora de empatar, ainda nem parei o cronómetro, acabámos agora de empatar e agora vamos reunir. Amanhã é dia livre para os jogadores, para nós não é. Vamos reunir, ver o jogo, planificar e depois tomaremos a decisão que será melhor para o grupo, em função, verdade, daquilo que são as 2 competições, o status atual das 2 competições. Vamos com responsabilidade pensar, planificar, tomaremos uma decisão amanhã ou depois da manhã. Por isso eu não te consigo responder, gostaria, mas não te consigo para já responder. Renato, boa noite. Em meio à frustração desse empate, o Bahia teve um momento positivo, que foi o gol do Everaldo. Teve um envolvimento coletivo no momento daquele gol. A torcida comemorou efusivamente, o banco foi correndo atrás do Everaldo e você também foi correndo, foi dar um abraço nele. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse período de jogos em que ele ficou sem marcar, que ele sofreu cobrança, como foi lidar com isso e agora chegar nesse momento em que, enfim, ele desencanta. Grande jogo do Everaldo. Grande jogo do Everaldo. O Everaldo ganha a falta que nos dá o golo, primeiro, numa situação de pressão. Grande trabalho que o Everaldo fez a nível defensivo, ele e o Goulart.
os dois na frente, um grande trabalho. Trabalharam defensivamente, trabalharam ofensivamente, arrastaram adversários, tabelaram, associaram-se com os colegas, pressionaram já em grande desgaste. Agora, o goleador vive dos golos e a ansiedade é normal no Everaldo e em todos os novos do mundo. Quando estás muito tempo sem marcar, é normal que essa ansiedade aconteça. Aquilo que nós temos que perceber e é aquilo que nós estamos a fazer é perceber que o Everaldo tem qualidade. O Everaldo não é um jogador desconhecido, não é um jogador sem trajetória, é um jogador que teve números muito interessantes na Chapecoense, que foi para fora e teve números muito interessantes. Não aceito que se trate o Everaldo como uma criança que está agora a começar a jogar. Ele tem uma trajetória, já fez muitos golos e vai certamente voltar a fazer muitos golos. Os jogadores têm esta fase, os jogadores têm estes momentos e têm esta fase. Portanto, o Goulart está mais efetivo que ele em números, o Everaldo está menos, mas o rendimento deles a trabalhar para a equipa como jogadores, como no jogo, a mim está-me a deixar muito satisfeito. Temos de trabalhar essa questão com ele, sem, como eu digo sempre, os novos, quanto mais vão atrás do golo, mais o golo foge. Tem que esperar que o golo venha ter com ele. Tão simples quanto isto. E ele deu uma relaxada com o golo, certamente saiu-lhe muita coisa de cima. Queria de facto mais uma vez agradecer a reação que o público teve nesse momento, porque era muito fácil, em função do Everaldo não fazer golos nos últimos jogos, era muito fácil não estar ao lado do Everaldo naquele momento. Isto revela o caráter, a paixão, a crença da nossa torcida, que nesse momento, a mim arrepiou-me, nesse momento, aquilo que fizeram quando o Daniel deu a bola ao Everaldo, porque era o Everaldo que ia marcar. O Daniel inteligentemente tirou-lhe a bola das mãos para tirar a pressão, porque havia show-off do outro lado. E, portanto, ele saiu, explorou muito bem o Daniel, mas quem estava indigitado para marcar as grandes penalidades hoje era o Everaldo. E, portanto, é uma comemoração normal dos colegas, minha também, porque nós vemos o que o Everaldo trabalha durante todos os dias. E eu hoje estava a ver o que o Everaldo me estava a dar no jogo, com exceção do golo. Portanto, situação normal, vamos liberar, vamos deixá-lo descansar, deixá-lo continuar a trabalhar. Eu disse-lhe, às vezes custa é o primeiro, confiança no trabalho dele total, e ele vai continuar a crescer e a ajudar a equipa e vai fazer gols. Renato, o que falar sobre as finalizações? Você acredita que esse tem sido o pior pecado do Bahia nesse início de temporada? E o que é que você pode fazer para resolver? Para mim é claro, e acho que o jogo de hoje é o jogo que mais finalizações temos evidentes de gol. De todos os jogos que tivemos, vamos tendo 2, 3, algumas muito claras, com exceção de um outro jogo em que quase não gerámos. Aqui com o Vitória, como eu disse, faltou-nos o último passo para gerar mais finalizações. O jogo com o Barcelona de Ilhéus foi um jogo à parte, porque de facto não gerámos. Hoje foi o jogo em que o nosso volume ofensivo chegou à parte final, teve uma consequência e terminámos uma jogada com uma finalização. E o goleiro a fazer uma grande exibição, mas está lá para isso, o nosso também está lá para isso, os goleiros estão lá para isso. E portanto continuar a trabalhar na questão dos nossos momentos, mas também não fazer disto agora só vamos treinar a finalização, não, porque depois isto também, quanto mais tocas na ferida, mais a ferida aumenta. Portanto, vamos continuar a levar o mesmo caminho racional, porque nós sentimos que com este volume de jogo as bolas vão começar a entrar. Isto não pode acontecer em todos os jogos, está a acontecer com alguma continuidade, é verdade, mas repito, muito mais preocupado se a equipa não gerasse, se a equipa não empolgasse a nossa torcida. E a equipa hoje teve momentos que empolgou o estádio. E o estádio, mais uma vez, sofremos o golo, puxou pela equipa no momento que sofremos o golo, disse presente no momento que sofremos o golo. Depois é normal, é descontentamento com este jogador, com aquela substituição, todos têm um bocadinho de treinador, todos têm um bocadinho de jogador, é normal, nós estamos cá para tomar decisões, as melhores que sabemos e podemos, com o único intuito, fazer crescer este clube, fazer crescer estes jogadores, chegarmos cada vez mais longe, preparar-nos para termos uma época fantástica, que é importante que as pessoas não se esqueçam que a época está no início.
Este é o oitavo jogo. Oitavo jogo. E um oitavo jogo não é em 8 semanas. É um oitavo jogo quase de 3 em 3 dias. Com os jogadores a chegar, a gente está a pedir muita coisa. O Rosa está a começar a entrar no jogo, não é? Sente-se, não tem jogado, falta de confiança. Normal. O Chaves chegou mais tarde, Cicinho, agora temos o Cal. Epá, vamos chegar, mas isto não é desculpa, nem pode ser em função daquilo que a equipa joga e cria. Não joga aos 90 minutos da mesma forma, era impossível, neste momento era impossível. Opa, porque é o Grupo City, porque tem muito dinheiro e porque já devia estar. Isso não é assim. Se fosse muito por dinheiro, o Paris Saint-Germain já tinha ganho 2 Ligas dos Campeões e não ganhou. Isto não é pelo dinheiro, é pelo trabalho. E o trabalho tem uma lógica e uma sustentação. E com os jogadores a chegar, o Cauli chegou agora. Havia pessoas que pensavam que o Cauli ia jogar hoje. Não, não é assim. O Cauli tem que perceber a nossa ideia de jogo. Se para mim o maior reforço e a maior força é a equipa, é o grupo e é a forma coletiva como a equipa joga, o Cauli tem que perceber que chegou agora como é que a equipa joga. Tão simples quanto isto. Renato, boa noite. Reentregando a pergunta aqui de meu colega que acabou de sair. O Bahia tem uma sequência de jogos agora, né? Uma média de 3 dias de um jogo para o outro. Hoje você perdeu o Raul Gustavo ainda no primeiro tempo. Tem o Rezende... O Canu, me perdoe. Tem aí o Rezende do lado de fora, por lesão também. Te preocupa essa sequência de jogos e essa condição física dos jogadores? É normal. Se formos fazer um scan às outras equipas no Brasileirão... nos estaduais, perdão, há jogadores a cair e a lesionar-se. Não, é normal, estamos no início da época, o volume de jogos é tanto, porque as pessoas pensam ao contrário. Não, estamos no início da época e os jogadores estão frescos. Sim, estamos no início da época, os jogadores vêm de uma paragem, adaptam-se ao esforço e de repente têm que levar com jogos 3 em 3 dias. E jogar 3 jogos na mesma semana, ao quarto jogo o risco é brutal. Portanto, a rotação faz por causa disso. E fazem outros todos, mas no meio deste caminho vai haver lesões. É normal, infelizmente vai haver lesões. Aquilo que nós queremos é que não haja muitas. 2 jogos, 2 lesões. Mas também não vou estar aqui a chorar porque não tive o Rezende, porque os meus médios jogaram muito bem, e não vou chorar porque não tenho o Canu, porque tenho o David e tenho o Marcos Vítor, tenho o Gabriel a recuperar de lesão, e portanto é assim que nós vamos trabalhar. Cai um, levanta-se outro. E assim seguimos, sem chorar, sem desculpas, olhar para o trabalho com confiança e dar confiança. David agora entrou, não é fácil entrar, também com menos jogo. Entrou num jogo difícil, muito difícil. O Cielo é um chato, porque está sempre a atacar o espaço. É muito bom jogador, jogou em Portugal, eu conheço. Jogador tecnicamente muito bom, parece que tem 20 anos. E que dá muito trabalho, portanto era um jogo difícil e nós temos que dar um desconto. Mas não vou de forma nenhuma agora preocupar-me, que vem o próximo jogo e eu não tenho Canu. Não tenho Canu, tenho David, tenho Marcos e tenho Raul, e se tiver que fazer uma adaptação, faço. Ponto. Boa noite, Renato. Olá. O grupo tem sido montado com alguns jogadores jovens, com a série de jogadores jovens. Muito jovens, que de alguma forma estão sendo preparados ainda, estão passando por um processo de formação. Ainda que seja um processo final, por já estarem no profissional, estão em processo de formação. De que forma preparar esses atletas no fator psicológico para que eles possam enfrentar uma temporada desde o início tão séria, tão dedicada já com jogos tão grandes e importantes, um clássico, 2 campeonatos classificatórios com jogos muito importantes e, como você falou, uma sequência de jogos em 3 dias. Como preparar esses atletas psicologicamente para a cobrança da torcida pelo resultado e, principalmente, qual a sua metodologia para alinhar o fator psicológico ao último terço do processo, que é o campo e os jogos? Excelente pergunta. Obrigado. 2 fatores importantes. Equipa jovem, é claro, e muitos dos jovens com muito poucos jogos no último ano. Atenção, Kaique, Diego Rosa, os próprios zagueiros não são tão jovens, o Canu e o Raul Gustavo começaram as épocas, mas não as terminaram de titulares. Portanto, um número, os Rians, os meninos, há aqui um número de jogadores, sobram aqueles efetivamente como o Daniel e o Mugni hoje que entraram muitíssimo bem no jogo, o Borel e o Chaves entraram todos muito bem no jogo, ajudaram-nos bastante, e o próprio David não é titular,
o Marcos Goleiro não era titular. Portanto, nós temos aqui 2 pontos que temos que perceber, que é óbvio que a torcida não percebe, ou parte da torcida não percebe, mas nós temos que explicar isto, porque são jogadores que nós estamos a reabilitar, jogadores com qualidade. O Kaique e o Diego Rosa em Portugal praticamente não jogaram, mas são jogadores de qualidade, são jogadores de seleção. Convém que não se esqueçam o que eles são, e nós temos a tentar psicologicamente ajudá-los a lembrar, a ir buscar ao baú aquilo que eles efetivamente foram e que podem ser, agora com o estímulo da competição. É treinar e jogar, e a gente é que lhes dá jogo, e evidentemente temos que pedir paciência para esses jogadores, não para um Goulart, não para um Daniel, que têm jogado com regularidade, um Biel também jogava com regularidade, mas estes precisam de paciência, precisam de carinho e precisam de trabalho. E o trabalho psicológico é a prática dá-lhe confiança, e a outra parte é, como eu digo, ir às suas reminiscências e mostrar-lhes: já fiz isto, olha, o que tu eras. Ou melhor, o que tu és. Fiz propósito. O que tu eras, não. O que tu és. Só que não estás a conseguir ser, o que é normal, mas vais ser, e nós vamos tratar disso. Dar-lhes injeções de confiança. Qual é a melhor injeção de confiança? Jogo. Jogo, 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 jogo. Não há outra. Portanto, perceber que para além da juventude, que é muito boa numas coisas e tem os seus pecados noutras, tal como os jogadores experientes, este equilíbrio nós estamos a tentar conseguir, mas o fator que mais aqui nos marca e mais nos preocupa é que muitos deles vêm sem continuidade de jogo. Isso depois afeta níveis de confiança, mais que os físicos. Portanto, com calma, com tranquilidade, estes erros do Kaique, muito está a fazer o Kaique para quem esteve um ano parado. Um ano ou mais, porque ele antes também não jogava. Ele vai do City não jogando para o Passos Ferreira, onde continua a não jogar. Portanto, vejam o espaço de tempo em que o Kaique não jogava. Estes erros são normais. Respaldar, vídeo, não é? Vídeo, sentá-lo, perceber o que está bem, perceber o que está mal, treinar quando se pode e esperar que cresçam. Porque isto é que vai lá buscar, evidentemente. A gente não está a buscar jogadores que não são bons. A gente está a tentar ir buscar jogadores de qualidade. Agora cada um tem a sua especificidade e nós vamos trabalhar em função de cada um. Tá aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, embora, claro, a gente não tenha conseguido o sucesso que seria o nosso triunfo, o Bahia vencendo a equipe da Ferroviária. Não aconteceu, vida que segue. O importante agora é o próximo jogo para a gente identificar se houve as correções importantes, tá bom? Deixe seu like, joga duro e arrebenta, compartilha o nosso link nas suas redes sociais, se inscreva no canal se ainda você não conhece. Desde já, agradeço muito a presença de vocês aqui, curtindo, comentando também. Claro, você é importante nesse nosso projeto Canal Wender, meus amigos, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Valeu!